irmão José Botto deu uma entrevista para o UOL e revelou que vai renovar com a Arrascaeta. Já colocou também uma proposta na mesa aí pro Felipe Luiz. E ainda tem jogadores da Europa, todo mundo brigando para querer jogar aqui no Flamengo. Mauro César vai comentar, a bancada da Jovem Pan vai comentar também. Então seja bem-vindo, deixa aquele teu like e se inscreve no canal se você gosta de notícia do nosso Mengão, fechou? Partiu! O Botto também falou sobre a janela de transferências do Flamengo, disse que jogadores europeus demonstraram interesse em vir ao Fla, jogadores importantes, conhecidos do futebol europeu. A gente tem aqui a declaração do diretor de futebol do Flamengo, José Botto, em entrevista ao UOL nas últimas horas. Abre aspas para José Botto. Em termos de mercado, esta janela tem um pouco de impacto na Europa, de abrir ainda mais as portas do Flamengo para jogadores europeus. Eles estão vendo esse tipo de jogadores vindo para cá e se interessam mais para vir. Não vou dizer nomes, mas depois destas contratações, houve nomes importantes e conhecidos do futebol europeu que mostraram interesse em vir jogar no Flamengo. Eram posições que nós não necessitávamos. E eu também já disse que, às vezes, água a mais mata a planta. E nós não queríamos também transformar numa coisa que depois iria prejudicar a equipe. Fecha aspas aqui a declaração do José Botto. Falando em renovação do Felipe Luiz, ele também abriu o jogo sobre a renovação do Arrascaeta. O Arrascaeta, que é o líder em participações do Flamengo nesta temporada 2025, acabou de ser muito elogiado pelo Marcelo Bielsa na seleção do Uruguai. Está aí na tela a arte com a declaração do José Botto. O Arrascaeta tem mais um ano de contrato, mas uma coisa que o presidente tem falado sempre comigo, e eu concordo muito com esta visão, é que todos os trabalhadores do Flamengo que entregam muito ao clube devem ser reconhecidos. Neste momento, o Arrascaeta está a fazer talvez a melhor temporada da carreira dele. Mas mais do que isso, o Arrascaeta é um exemplo para todos das horas que se dedica ao clube, a ele próprio, para que esteja bem, para que faça uma temporada como esta. Ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, e é este tipo de jogador que nós queremos no clube. Não foram só as qualidades técnico-táticas, mas também a mentalidade. E quando os jogadores têm esse tipo de postura, são normalmente premiados com isso. E isso vai acontecer também com a Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo, fecha aspas. Então, o Botto, Mauro César, deixando claro, né, que para o Arrascaeta, o jogador deve ser recompensado depois aí dessa temporada. Mostrando em campo, o jogador vai ser recompensado pelo Flamengo. Saindo um pouco, talvez, daquela coisa de que tem que oferecer 3, 4 anos de contrato para o jogador. O Flamengo que foi muito criticado na gestão passada pelo contrato que deu ao Bruno Henrique. E agora o Botto já deixando claro que o Arrascaeta vai ter o contrato estendido se mostrar em campo, se tiver o retorno esportivo. Não, mas é o certo, né? O caso do Bruno Henrique é um pouco diferente, né? Porque o Bruno Henrique vinha bem, né? A questão foi a duração do contrato. Ele tinha, na época, 33 anos, aí deram um contrato a ele até os 36. Ele também queria um determinado valor, ele cedeu também e acabou... No final, o que ele ganha em 3 anos vai ser um pouco menos do que ele queria ganhar em 2 no pedido inicial. Enfim, é um pouco mais complexo. O Arrascaeta não está nessa idade ainda, está com 30, 31, está jogando muito bem. Eu acho que vai ter uma negociação de renovação que ele não teria se estivesse jogando o que jogou no ano passado, que ele não foi tão bem. Então seria outro tipo de negociação. Como ele está muito bem, ótima fase, talvez a melhor fase dele no clube ou na carreira, é natural que ele possa negociar em outros termos, e eu acho que é isso mesmo. O contrato dele vai até o final do ano que vem, a hora de começar a conversar se aproxima, né? Que, na minha visão, é no final do ano, começo do ano que vem, das férias, dali para frente, você começa a desenhar um novo acordo, né? Mas quando foi no começo desse ano, o empresário dele queria renovar, o Botto conversou com o empresário, mas ele não levou adiante a negociação, não fazia o menor sentido. Primeiro que o jogador não vinha numa fase boa. Você vai renovar um contrato por 2, 3 anos com quem está em uma fase. E tinha 2 anos de contrato, todo esse ano, que só estava começando, e todo ano que vem. O contrato dele vai até o final de 2026. E pode ser que, por exemplo, ele pode chegar no ano que vem, está na fase melhor, igual ou pior do que essa agora. Não sabe o que vai acontecer. Então, acho que a negociação de renovação de contrato, salvo situações muito específicas, ela tem que acontecer quando você está no último ano de contrato. Porque o jogador vai ter uma hora que ele vai ter uma queda, ainda mais quando chega numa certa idade, vai ter o seu ocaso, né? E aí não tem jeito, né? Aí você não vai ficar renovando o contrato a vida inteira.
E há casos de queda técnica acentuada, por exemplo, falamos há pouco do Gabriel Barbosa. O Flamengo não renovou o contrato dele, por quê? Porque a queda foi acentuada. O Everton Ribeiro, o Flamengo ofereceu 1 ano, ele recebeu uma proposta muito melhor, financeiramente, duração de contrato mais longo do Bahia. O último grande contrato, foi para o Bahia, é do jogo, faz parte. É o contrato por produtividade, não por gratidão. Sim. Não por gratidão. Olha, o jogador, é claro que ninguém é eterno. Então, se o jogador estiver sendo bem útil e o clube entender que é importante contar com ele, é óbvio que o clube vai ser o primeiro a tomar essa iniciativa. Agora você vê, por exemplo, vamos lá, pegar um cara que é um jogador espetacular, o De Bruyne. O Manchester City, né, optou por não renovar, né, não mantê-lo no elenco, ele que sempre foi um jogador espetacular e tal, mas não vinha bem, então não entregou tanto aí, especialmente nessas 2 últimas temporadas, até por questões de lesões e tal, e o clube resolveu abrir mão. Ele foi para o Napoli e está se dando muito bem lá. Então, é óbvio que se a gente estivesse falando aí do Arrascaeta de, sei lá, talvez de 23, parte de 24, o Flamengo olhasse com alguma dúvida. Mas, veja, o Arrascaeta de 25, lá na frente, ele vai dar ao Flamengo todos os motivos para oferecer uma renovação para ele. E vai ter que ser assim. Enfim, não adianta querer esticar muito a corda, né? O Palmeiras, né, nesse ciclo que você citou, teve ótimos jogadores importantes, históricos e tal, que chegaram, enfim, num determinado momento em que já não conseguiu entregar mais e o clube resolveu abrir mão deles. A grande questão, principalmente do torcedor, eu e você, é a gente, tipo assim, olhar pra trás, ver tudo que o Arrascaeta fez e ainda continua fazendo, né? Mas tudo que ele fez no passado e falar, tu vai abrir mão realmente do Arrascaeta, irmão? Tu vai realmente deixar o Arrascaeta ir embora por causa de uma temporada ruim? Mas o futebol é temporal, irmão, não é atemporal. Se fosse assim, o Romário ainda continuaria jogando bola. A gente sabe do que ele fez, mas nesse momento não joga mais. Se bem que se botar ele pra jogar, acho que ele ainda joga muito mais do que muita gente aí no Brasileirão, na Série A. Mas é isso, o futebol é momento, né? Nesse momento agora, irmão, pra mim, o Arrascaeta merece sim um contrato de renovação. Lembrando, né, o contrato dele vai até o final da temporada, diferentemente do Felipe Luiz. O contrato do Felipe Luiz vai até o final desse ano, até o final dessa temporada. O Flamengo já colocou uma proposta na mesa pra ele, né? Ele não respondeu. Não sei, aí você interpreta do jeito que você achar melhor. Diegão, ele não aceitou. Não sei se ele não aceitou, ele só não respondeu. Falou que não é o momento agora, né, no caso, de sair, mas também não respondeu, né? Já o Arrascaeta, o Flamengo também colocou um contrato de renovação para ele na mesa, mas eles ainda não chegaram a nenhum acordo. E eu, lógico, quero saber de você. Para você, hoje, nesse momento, o Arrascaeta de 2024 merece uma renovação de contrato por mais 2 anos? Sem a gente saber, né? Não tem como saber se ele vai continuar com esse futebol. Se inscreve no canal, muito obrigado pela tua presença. Saudações rubro-negras, fui!